Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu e a minha família estamos muito bem, graças a Deus. E hoje, dia 31/5/2020, a gente vai fazer a nossa aula 9. Peço que os irmãos que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente vai ter mais alguns vídeos das aulas desse trimestre, do segundo trimestre de 2020. Lições bíblicas jovens, só que a gente está fazendo para os jovens e adolescentes da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Perus, aqui de Cabreú. Hoje a aula é a aula 9 e tem um título de Os Gibeonitas enganam Josué. Texto do dia: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Está lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 15. E o nosso texto bíblico está em Josué capítulo 9, do versículo 1 ao 6, e também os versículos 15 e 16. Mas eu recomendo que vocês leiam até o capítulo 10, tá bom? Para vocês terem um bom embasamento aí do que nós estamos falando. O título, como a gente falou, Os Gibeonitas enganam Josué. Vamos para a introdução. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos, vizinhos, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército israelita. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. É sobre isso que a gente vai falar. Sem perca de tempo aí, já vamos para o nosso primeiro tópico. Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. Surgiu uma notícia aí, né, em meio a essa circunstância. Qual que era a notícia, pessoal? Os hebreus venceram mais uma vez. Assim como venceram Jericó, agora venceram Ai também. E estão chegando. Está nos versos 1 e 2 aí do capítulo 9. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em todas as costas, em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes desse fato acontecer. Porém, agora, com a aproximação do povo de Deus para a conquista da promessa, um levante organizado ameaçava a marcha triunfal do povo do Senhor. Esses fatos, esses levantes, essas coisas, essas uniões, né, que aconteceram aí na vida do povo israelita, também acontecem em nossas vidas. Só vou dar mais uma ênfase aqui para a gente terminar essa parte. Esses levantes e essas coligações estão presentes até hoje na trajetória israelita e dos cristãos e das nossas próprias vidas, tá, irmãos? Nós, hoje, crente, século aqui, o século presente, com a finalidade de desestabilizar o povo de Deus. Tirar a estabilidade, pessoal. Como que eu posso dizer? Os povos estavam vendo que Israel estava vindo e que estava vencendo uma atrás da outra. A notícia sempre era a mesma: Israel venceu. Israel venceu mais um povo, mais uma fortaleza, mais um inimigo.
e está cada dia mais perto da gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos se unir e pelejar contra Israel. O que aconteceu? Muitas das vezes esses povos nem eram tão amigos, mas para lutar contra Israel, contra o povo de Deus, eles se uniram em uma coligação, em um levante aí, para tentar barrar as vitórias israelitas. E esse foi o primeiro ponto aí do primeiro tópico. Só para dar uma perspectiva do que estava acontecendo. Então, Israel estava sendo tido como o povo a ser vencido, né? A nação a ser vencida. E estava todo mundo preocupado. Vamos para o segundo ponto. Os inimigos são numerosos. Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em todas as costas do grande mar, e em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias, né, do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, não eram poucos os inimigos que queriam ver a derrota de Josué e de Israel. E eles resolveram o quê? Se unir. Tanto eus aí que, heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, todos eles se uniram para lutar contra Israel. Não importa o tamanho do exército inimigo ou o tamanho do obstáculo que está na nossa frente, na minha frente, na sua frente. O que realmente importa é que Deus, quando nós obedecemos Ele e seguimos seus princípios, sempre está do nosso lado. Tenham isso em mente. É muito importante a gente saber disso. Não importa se é grande, não importa se é médio, não importa se é muito grande. O importante que a gente tem que ter em mente é que Deus está conosco e Ele está do nosso lado. Tá bom? Os inimigos são numerosos. Aí vamos para o tópico 3, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história. Tópico 3. Ainda no primeiro... ponto 3, né? Desculpa aí. Ponto 3, ainda no primeiro tópico. O mal atua em várias frentes. E aqui eu quero destacar uma coisa muito importante que foi usada pelos gibeonitas. As armas que eles usaram, né? Que são armas bem perigosas, que o crente não deve se apossar de nenhuma delas. Eles foram o quê? Mentirosos. Eles usaram a arma da mentira e astúcia. No Novo Testamento, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o significado da astúcia, tá? Indo um pouco para o Novo Testamento, mas a gente já volta já. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panogia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, ou sabedoria ilusória ou falsa. Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma com que Eva foi enganada pela serpente. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que Paulo estava falando? Tomem cuidado com a astúcia, com a mentira, com alguns falsos profetas, com algumas falsas profecias, com os falsos evangelhos. E aqui o que estava acontecendo, para a gente ter uma ideia melhor, o inimigo chegou com uma mentira para o povo israelita e que foi muito danoso aí a consequência dessa mentira, porque infelizmente, como a gente vai ver mais para frente, o povo em certa parte acreditou no que eles falaram. Precisamos ter vigilância, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, pois existem várias armadilhas que vão ser preparadas para tentar nos fazer parar em nossas trajetórias. Aí eu te pergunto, meus irmãos, que animal é esse aí? Vocês que estão vendo essa aula aí, não sei o dia nem a hora, mas me digam, que animal é esse? Eu vou fazer essa pergunta aí no questionário, tá? Porque esse animal aí, ele tem um corpão de uma ovelha bonita,
Mas a cara dele não nega, né? A cara dele é a cara de lobo, o rosto do lobo aí, então. Isso vem um pouco do quê? Da mentira, da astúcia, né? Muitas das vezes a gente acha que é um cordeiro, que é uma ovelha, que é manso, mas não, ali tem um lobo escondido, pronto para nos atacar, pronto para tomar proveito, né? Daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, as nossas promessas. E é isso que está acontecendo aqui na nossa lição e que a gente está caminhando devagarzinho aí para entender melhor. Amém? Esse foi o tópico 3, o ponto 3, né? Do tópico 1. E agora a gente vai para o tópico 2, finalizando aqui essa parte de conhecer os inimigos, né? Que se uniram contra Israel. Agora a gente vai para o tópico 2. Amém? Vamos lá. Tópico 2. A astúcia dos gibeonitas. As aparências enganam. Essa frase é uma frase bem enfatizada aí, né? As aparências enganam muito. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Eles foram preparados, eles tinham uma meta, eles tinham aí um objetivo a conquistar nessa ocasião. Eles queriam enganar Israel e conseguir se livrar da batalha contra Israel. Então eles fizeram todo um figurino. A Bíblia vai falar que eles estavam com sapatos velhos, roupas velhas, pães embolorados, vinhos bons, muito bons, porque o vinho ele vai demorar tempo. E um dos argumentos que eles vão dar para Josué, para convencer Josué, é que quando eles saíram lá da terra dele, que era muito distante, esse vinho ainda era novo. E agora como que o vinho tá? O vinho tá bom, porque o vinho ele requer tempo para ficar bom, né? E tudo isso foi agregando vários, como que eu posso assim, vários argumentos para que os israelitas, Josué, acreditassem na mentira deles. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa, piedade, a melhor safra de seus vinhos, os odres velhos e remendados, e além do pão mofado. Agora eu quero fazer só uma reflexão com os irmãos, né? Vamos pensar se fosse no nosso dia, se fosse hoje em dia, né? Como que esses gibeonitas se apresentariam para nós hoje, na nossa igreja, no Novo Bonfim, aqui em Cabreúva? Como que será que eles iam chegar? Eu acredito que eles chegariam assim, terninho, gravata, pastinha na mão, com a Bíblia na mão, todos bem alinhados, né? Mas por trás, assim como a gente mostrou no slide anterior, aquela ovelha com corpo de ovelha, com pata de ovelha, com pelo de ovelha, mas com uma cara de lobo, eles iam chegar assim como a gente se veste, terno, gravata, as meninas, social também, como crentes, como pessoas que dentro dos nossos parâmetros estariam sendo bem vistos. Mas atrás de tudo isso estaria ali um lobo, prestes a nos atacar e tomar proveito das bênçãos de Deus em nossa vida. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências. Nem consultaram a Deus antes de fazer a aliança com os gibeonitas, cometendo um grave equívoco com consequências indesejáveis. E aqui eu quero destacar uma parte para a gente terminar aqui o ponto 1 do tópico 2, falando o quê? Se vocês forem ler lá no capítulo 9, em algum dos versículos, um pouquinho mais para frente, quase perto do capítulo 10, vai falar que Josué e os príncipes da congregação, eles nem oraram a Deus, eles nem pediram conselho para Deus. Antes, eles já fecharam um acordo com os gibeonitas. E é um perigo muito grande quando a gente faz as coisas sem falar para Deus, sem pedir permissão para Deus, sem pedir uma resposta para Deus. Então deixa aí. Falem com Deus antes de firmar qualquer tipo de aliança, seja ela qual for, de qual meio for, antes de tudo, de fechar qualquer coisa, de ter qualquer aliança, falem com Deus, peçam a opinião de Deus para saber o que Ele quer de você e o que Ele acha de tudo isso que está acontecendo em sua vida. E foi isso que os príncipes de Israel e Josué não fizeram. Muito grave. Vamos lá para o segundo ponto. A armadilha é descoberta, tá lá no verso 16 e 17. Essa foto é só para ilustrar mesmo, tá, pessoal? Isso aí é uma armadilha de passarinho. Não sei se vocês já viram isso aí, mas o que estava acontecendo com o povo israelita era bem isso aí, ó.
Tá lá a armadilha prontinha. É só o passarinho chegar ali e tocar em qualquer alimento que tá ali, porque ele vai pisar naquela cordinha e vai cair em cima dele e ele vai ficar preso. A armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Morava pertinho ali, ó. Morava aqui do lado de casa. Desolado, o povo, agora o povo, ó. O povo vendo a atitude dos seus príncipes e do seu general. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação, tá no versículo 18. Entretanto, diferente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelecida a respeito incondicional à liderança, esse princípio fazia com que o povo respeitasse de modo incondicional a liderança de Josué e os príncipes, desde que essa se conduza no centro da vontade de Deus. O que o comentarista está falando? O que a gente tem que aprender com isso? O povo obedeceu os seus líderes, só que os líderes não pediram conselho a Deus, não foram buscar a Deus antes de firmar essa aliança. E o que aconteceu quando tudo foi descoberto, quando a armadilha, né, ela caiu aí sobre Israel? O povo se irou. Por quê? Como que vocês fizeram uma aliança com um povo que não é judeu? Com um povo que não é o povo que Deus escolheu para ser seu? As causas de muitos problemas criados em nossas vidas por nós mesmos está em não pedir conselho a Deus, pessoal. Antes de termos atitudes relevantes em nossas vidas, nós temos que falar com Deus. Deus, é isso que o Senhor quer de mim? É isso que eu tenho que fazer? É esse o caminho que eu tenho que andar? É essa pessoa que o Senhor preparou para a minha vida? Orem a Deus, falem com Deus, meninos, que Deus responde. Deus responde e Ele fala grandemente aos nossos corações com essa lição. Porque ó, aqui, ó, a situação. O povo eleito por Deus está sendo enganado. Está sendo deixado para trás por um povo menor, por um povo que usou de astúcia, de mentira para os enganar. E vai criar uma confusão aí no meio da congregação, né? No meio da casa de Deus. Isso não é bom. E isso pode acontecer com nós hoje em dia, se a gente não tivermos vigilância e temer a Deus antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa. Vamos lá agora para o ponto 3. Ponto 3 do tópico 2. A manutenção da aliança. Opa, pera aí então. A armadilha foi descoberta. E agora, o que a gente vai fazer? Surge a questão. A gente já fechou um pacto. E se vocês forem ler lá no capítulo 9, vai falar que esse pacto foi fechado em nome do Senhor. Colocaram Deus no meio. Os líderes e Josué, eles fecharam essa aliança, esse concerto, né, como está escrito na Bíblia, em nome do Senhor. Aí que tá o problema maior. Envolveram Deus. E eles eram o povo de Deus. E o povo de Deus não mente. O povo de Deus não volta atrás naquilo que fala. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz entre os gibeonitas e os israelitas. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Diferente do que fez o rei Saul anos depois, quebrando esta aliança com os gibeonitas. Está lá no capítulo 2 de Samuel. Está lá em 2 Samuel, né? Capítulo 21, o versículo 1 e o 2. Ato esse que teve resultado desastroso. Peço perdão para os irmãos pelo barulho aí, tá? Agora vem um barulhinho meio alto aí que até eu me atrapalhei. Falando um pouquinho ainda mais da manutenção da aliança. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como revogar essa aliança. Porque eles usaram o nome do Senhor. Foi em nome do Senhor que eles fizeram essa aliança. E não tem como usar o nome do Senhor em vão. Uma exemplificação bastante interessante para a gente aqui dentro desse contexto da manutenção da aliança. Anos depois, o rei Saul, ele vai quebrar essa aliança. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2. E Israel vai passar por tristes momentos por causa de que o rei
Saul quebrou a aliança. Eles vão ter alguns frutos amargos, né, vamos dizer assim, por causa dessa quebra de aliança. E essa aliança depois ela vai ser reconstruída. Por quê? O nome de Deus não pode ser usado em vão. Quebrar as alianças não é certo, não é o certo a fazer em tudo o que nós propusermos a cumprir, seja para a obra de Deus ou em todas as nossas relações de vida. Nossa palavra deve ser qual? Sim, sim, e o não, não. Está lá em Mateus 5, 33 e 37. Se vocês forem usar o nome de Deus, não quebrem a aliança, pessoal. Não quebrem, não quebrem, não quebrem o concerto, o pacto firmado no momento. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece, Ele guarda. Ele guarda tudo isso. E de nós, o cumprimento das alianças firmadas em nossos dias. Ele vai requerer isso da gente, ele vai querer que a gente cumpra, né, com o que a gente prometeu, com o que a gente pactuou ali, usando o nome dele. Então, se você fez alguma promessa, se você fez algum pacto com Deus, alguma aliança, onde você colocou o nome de Deus, não considere isso vão, não considere isso como um mero juramento, não. É sim, sim ou não. Se você vai fazer, faça. Se você prometeu que ia fazer, faça. E isso aqui vem um pouco para os nossos dias, onde a gente vê muita incerteza, né? Eu acho, eu vou tentar. Se der, não. Com Deus é sim ou não. E esse sim, esse não é muito poderoso, porque ele vai formar caráter, né? Ele vai mostrar quem nós somos de verdade, se nós somos de Deus ou se nós não somos. E isso é muito interessante. Não prometam nada que vocês não possam fazer para Deus, tá? E o que vocês prometerem, façam e façam dando o seu melhor. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu, sejam convictos. A gente está estudando sobre isso e é muito interessante falar dessas coisas, porque Deus não falha. A gente que muitas vezes falha, infelizmente, né? Vamos lá, continuando para finalizar aqui agora, né? O segundo tópico e agora a gente vai para o terceiro. Muito bom, falamos um pouquinho do que os gibeonitas utilizaram aí para conquistar essa aliança. Tópico 3. Uma história de juízo e de misericórdia. Tá ali a balança, o martelinho, né? De novo, porque Deus vai fazer de novo uso disso através do seu povo. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e, naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Está lá no versículo 27. Aonde quer que o povo ia, eles teriam que ir para trabalhar, né, em prol da casa de Deus, da congregação. Rachando lenha, pegando água, fazendo um serviço meio, como eu posso dizer assim, um serviço mais bruto aí, de limpeza e organização da casa de Deus. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. A punição para os enganadores veio, e junto com ela veio também um alerta para os príncipes da congregação, para que os mesmos, e nós, hoje em dia, temos que estar atentos às armadilhas e laços que estão sendo preparados para nos impedir de avançar. Isso vem como um alerta, tá, pessoal? Não sei o que você planejou por essa semana, por esses dias, mas fica o alerta, tá? Tem pessoas com inveja de você, tem pessoas que desejam ter o que você tem, mas não conseguem. E muitas das vezes elas tramam, elas se unem, fazem coligações para te prejudicar, para prejudicar a sua família. E é bom a gente ter essa atenção, né? Nem todo mundo vem com uma boa intenção. Os gibeonitas, aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles tinham algo a mais aí que os ajudaram nesse juízo, porque se a gente for ver, eles tinham que morrer. Várias outras pessoas morreram por não fazer nada lá atrás.
Só porque Deus mandou invadir a cidade. Agora os caras veio, enganou Josué, enganou os príncipes e não vão morrer? Não. Eles vão virar rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje. Para sempre eles fizeram essa função, né? Mas por que, né, Jefferson? Por que eles não foram mortos também? A gente vai ver agora no próximo tópico, aí, nos próximos tópicos. Finalizando o ponto 1 aí do tópico 3. Uma significativa mudança aí que foi feita. O desejo dos príncipes da congregação era tornar os gibeonitas escravos de toda a congregação, versículo 21. Porém, Josué propôs uma alteração de muita relevância e os tornou escravos do santuário de Deus, versículo 23, capítulo 9. Assim, Josué, curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não caía sobre quem não merecesse. Provérbios 26 e 2. Os gibeonitas queriam preservar suas próprias vidas, porém não sabiam como fazer isso de maneira correta. Agiram de forma dolosa e mentirosa. Porém, a justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como nesse caso. Os gibeonitas, mesmo errando, né? Deus teve misericórdia deles. Por quê, pessoal? Se a gente for ler também lá no capítulo 9, os gibeonitas vão chegar para Josué, foi o único jeito que a gente achou de não morrer. Foi o único jeito que a gente achou de não perecer, porque vocês estão vindo, matando todo mundo está sendo destruído, e a única forma que a gente achou de não morrer foi fazendo isso. Então meio que isso despertou aí a misericórdia de Deus, porque eles estavam reconhecendo que o Deus de Israel era mais forte que o Deus deles. Que a nação israelita era mais forte que a nação israelita. E que lá haveria vida. E que se eles continuassem onde eles estivessem, eles morreriam. O que ocorreu aqui de uma forma meio estranha, né? Através dessa enganação aí. Eles estavam com medo e querendo buscar salvação. E Deus, meus irmãos, teve misericórdia da vida deles. Por isso que o juízo foi esse: torná-los trabalhadores em prol do santuário de Deus para todo sempre. Do mesma forma que eles foram punidos, mas eles também foram abençoados com o perdão e a salvação. Amém? Deu para entender essa parte? Se não deu, a gente explica melhor aí através dos meios de comunicação que a gente tem também. Vocês podem nos procurar, tá? Lembrando que isso tudo aqui está na revista, tá? Tem PDF, tem revista física e tem muito conteúdo na internet também para vocês estudar. Muito bom mesmo. Terceiro ponto, vamos lá? Terceiro ponto do terceiro tópico para a gente finalizar. É muito importante, eu nem fiz nada nesse terceiro ponto, porque eu acho que tá bem construído a história. Aqui a gente está falando de juízo e misericórdia. A bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo da casa de Deus. O Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que o templo de Samuel, a arca do concerto, ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, e também em 2 Samuel, capítulo 6. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão, 2 Crônicas, capítulo 1. Podem ler lá também, está lá. Posteriormente, eles foram chamados de netineus. Aí tem uma sigla aí, né? ARC. Os servos do templo. E netinins, auxiliando os levitas. E estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 2. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém em Neemias 3:7. Aprendemos com tal episódio
que a misericórdia divina triunfa no juízo. A misericórdia os alcançou através da confissão de que naquele momento não tinha outra solução. A salvação estava com Israel, a salvação estava com o Deus de Israel, e Deus olhou para isso. Quando a gente, mesmo errando, confessa que errou, se arrepende e pede perdão e quer alcançar a salvação, Deus nos perdoa, a misericórdia dele age e nós somos salvos. Foi o que aconteceu com os gibeonitas. Deu para entender, pessoal? Essa foi o término, né, do tópico 3 aí, uma história de juízo e misericórdia. E a gente agora vai para a conclusão da nossa lição de hoje, lição 9, lição abençoada, abençoada mesmo. Aprendi muito e Deus me alertou muito através dessa lição. Vamos lá. Conclusão. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Amém? Creio que foi uma lição, pelo menos para mim, né, que tive que estudar bastante, muito abençoada, e que vai ser para vocês, a partir do momento que vocês terminarem aqui essa lição 9 também, bênção, para que vocês possam estar atentos em escutar primeiro o que Deus quer de vocês, antes de fechar qualquer coisa, de estar atentos com as ciladas que o inimigo muitas das vezes prepara para que vocês caiam nelas e impeça vocês de serem salvos, de receber a promessa. Pessoal, fiquem atentos, né? Sejam servos de Deus. Se é sim, é sim, se é não. E tenham uma boa semana aí de estudos. Não sei se estão trabalhando, não sei como vocês estão, mas uma semana de bênção. Fiquem com Deus. Essa foi a aula 9 e até a próxima aula. Lembrando aí, destacando que Deus, ele é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.